Então, dando continuidade aos nossos estudos sobre as bactérias, falando um pouco sobre os serviços ecológicos que são desempenhados pelas bactérias. Então, as bactérias elas vão estar presentes em diferentes ambientes, como a gente viu ao longo dos vídeos, em fontes hidrotermais, nos solos, nas águas e até dentro do nosso próprio organismo. Então, no ser humano já foram amostradas mais de 2.000 espécies presentes nos nossos órgãos, nos nossos sistemas. Então, tanto nas vias aéreas, quanto na boca, quanto nos intestinos, nós temos uma grande diversidade de espécies de bactérias desempenhando ali diferentes funções, algumas funções benéficas e indispensáveis para o nosso próprio funcionamento. Então, dentro do nosso corpo, as bactérias elas vão formar microbiomas. Então, ajudar na digestão de algumas substâncias, produzir algumas vitaminas. Em alguns organismos, como por exemplo em cupins, as bactérias estão presentes digerindo ali a celulose, disponibilizando material orgânico para esses organismos. Eles podem auxiliar na digestão do alimento, por exemplo, nos ruminantes, onde eles conseguem digerir aquelas folhas, aquele material vegetal que é considerado impalatável por muitos micro-organismos, as bactérias conseguem fazer essa digestão. Degradação de resíduos. Então, o papel ecológico das bactérias na reciclagem dos nutrientes, ou seja, aqueles nutrientes que estão presentes nos solos, para eles conseguirem retornar aos seus ciclos biogeoquímicos, eles passam por essa metabolização que é feita pelas bactérias. Que a gente já falou, né? Na reciclagem dos nutrientes e da matéria orgânica, a presença das bactérias nos solos, nos oceanos, no ar, é fundamental para que alguns nutrientes, por exemplo, nitrogênio, carbono, fósforo, ele seja então reciclado, ele retorne para as plantas, consiga então ser absorvido pelos organismos herbívoros, chegue então aos consumidores primários e secundários e retorne assim à cadeia alimentar. Mas nem tudo são flores, né? Então, algumas bactérias elas vão trazer prejuízos à saúde. Então, tem muitos organismos que são patogênicos, como a bactéria que causa a tuberculose, ou que causa a sífilis. Então, alguns organismos bacterianos eles são então patogênicos, eles diminuem a nossa saúde. Eles também podem trazer doenças e também podem formar biofilmes. Esses biofilmes, normalmente, eles são prejudiciais à saúde ou então à economia. Por exemplo, os biofilmes que as bactérias fazem nos nossos dentes, eles causam tártaro e podem também causar cáries. Então, algumas bactérias são benéficas e outras, como a gente já conhece, né, pelo nosso próprio cotidiano, elas trazem prejuízos à saúde. Uma característica importante falando sobre saúde bucal é porque o flúor ele é adicionado tanto no creme dental e em alguns locais ele é adicionado na água que chega às nossas residências. Então, o flúor ele torna o esmalte do dente mais resistente. Então, a capacidade do flúor de formar esses cloretos na nossa saúde bucal, né? Na nossa boca, eles formam esses fluoretos, e esses fluoretos eles são mais resistentes aos ácidos que são provocados pelo metabolismo das bactérias que estão presentes na nossa boca. E ele também inibe o metabolismo bacteriano. Então, algumas bactérias ele consegue diminuir os resíduos originários do metabolismo bacteriano. Em outros, ele consegue inibir e até matar algumas bactérias. Então, é por isso que muitos cremes dentais, eles apresentam na sua composição o flúor. E na água da cagesse, né? Na água da sua torneira. Muito do flúor é adicionado já por esse efeito bactericida que ele tem. Então, ao chegar a água da torneira, ela já vem fluorada, né? Ela já vem adicionada de flúor para diminuir a bactéria de se desenvolver naquele ambiente. Então, alguns exercícios, se vocês tiverem interesse em conhecer mais, em tirar dúvidas sobre os assuntos, vocês podem tentar resolver esses exercícios
E qualquer dúvida é só colocar nos comentários. E também para contextualizar melhor, para vocês refletirem melhor a respeito desses temas, vocês podem procurar sobre esses assuntos na mídia e comentar no nosso vídeo para ter uma melhor fixação desses conteúdos. Então, por hoje é só. A gente retoma no próximo vídeo e até breve.